Fala pessoal, bem-vindo aí ao curso de C. Meu nome é Nicolas André. Eu sou autor do blog eutecnologia.com.br, que agora então esse é o curso de C. Nessa aula é somente a introdução, nós vamos ver alguns conceitos sobre a linguagem C. E de antemão eu já recomendo a todos vocês que, se vocês querem realmente aprender uma linguagem de programação, respondam muitos exercícios, leiam outros livros. Não se prenda somente essas videoaulas, esse curso. Procure sempre material, se possível compre livros. E o mais importante é que vocês resolvam exercícios ou estejam sempre desenvolvendo algumas aplicações, né, utilizando a linguagem. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos ver alguns conceitos básicos. Então nós temos que C, ela é uma linguagem compilada. O que quer dizer isso? Quando eu escrevo meu código no meu editor lá, na minha IDE de C, por exemplo, pode ser o Def C++ ou Codeblox, Geano e várias IDEs que existem para a linguagem C. Quando eu escrevo meu código, eu escolho a opção compilar, todo aquele meu código será passado para a linguagem de baixo nível, ou seja, será passado para a linguagem Assembly. É assim o computador conseguirá entender o que o seu programa quer dizer, pois o computador não entende aqueles códigos. Na verdade, quando você compila, o programa chamado compilador, no caso GCC, um exemplo de compilador para C e C++, ele transforma aquele código em código de baixo nível, fazendo desse modo que o computador entenda o que você fez. E outra coisa é que C, ela é uma linguagem estruturada. Quer dizer isso? Ela é estruturada em blocos, né? Blocos delimitados por chaves, diferente de linguagens que você, de Fortran, por exemplo, que não é uma linguagem estruturada. C, ela é uma linguagem estruturada. E um outro conceito ainda é que C++ não é C, C++ é a evolução de C. C++ adiciona a orientação a objetos, que são conceitos mais avançados. Como nós vamos abordar somente C, nós não vamos ver programação orientada a objetos, também chamada de POO, até porque C não suporta programação orientada a objetos. Então, vamos falar agora um pouco sobre variáveis e o que são variáveis. Variáveis são essenciais para a programação. Você não consegue criar um programa sem utilizar de uma variável. As variáveis são espaços reservados na memória para guardar valores. Que valores são esses? São números, texto, também chamado string. E esses valores podem ser de 4 tipos básicos. Na verdade, 3, que são int, que vem de inteiro, float, vem de ponto flutuante. Isso quer dizer que ele aceita valores com casas e decimais. Temos o tipo char, que é caractere. E o tipo double, na verdade, como o nome diz, é o dobro do float. O tipo double, ele suporta uma precisão maior, né? Ele suporta mais casas decimais. Ele possui uma capacidade de armazenar valores maior do que todos os outros tipos de variáveis. Então, para eu declarar uma variável, eu escrevo int a, ponto e vírgula. Lembrando que todo comando, quase todo que você fizer em C, você vai finalizar com ponto e vírgula. Aqui, como eu estou no PowerPoint, né, ele deixou a primeira letra maiúscula, mas na verdade esse aqui é minúsculo, como vocês podem ver aqui. Então eu declarei uma variável inteira com o nome de A, e com esse nome, que é o nome A, é que eu vou passar a referenciar a essa variável. Quando eu declaro uma variável inteira do tipo A, é reservado um espaço na memória, e você acessa esse espaço na memória através do A, no caso. Como eu declarei que a variável A, tipo inteira, né? Então eu referencio a esse espaço na memória agora pela letra A. Lembrando que C é case sensitivo, ou seja, você deve respeitar maiúsculos e minúsculos, né? Então, aqui embaixo eu já atribuí valores, um valor na verdade, né, a essa variável A. Eu utilizo o operador igual e eu atribuí 20 à variável A. Lembrando que eu não poderia atribuir B, pois A é uma variável tipo inteira.
Então isso seria um problema no nosso programa. No entanto, poderia armazenar 20.45 em A, pois é do tipo inteiro e não aceita casas decimais. Já o tipo float, ele aceita casas decimais. Então eu declarei aqui float C, declarei uma variável tipo ponto flutuante com o nome de C. Logo que eu declaro isso, é criado espaço na memória, que eu referencio esse espaço pela letra C, e assim eu posso atribuir um valor à letra C, a variável C, na verdade. Eu atribuí 20.45. Lembrando que nunca coloque vírgula para colocar casas decimais, sempre coloque ponto. Se colocar vírgula vai dar problema no seu programa. Aqui eu declarei char A, declarei uma variável do tipo char, considerando que eu não declarei no mesmo programa int A, pois iria haver um conflito. Então, char A, declarei uma variável do tipo caractere. Esse tipo de variável só pode receber caracteres, a não ser que eu trabalhe como string. Nós vamos ver mais na frente, né, como é trabalhar com string, mas basicamente eu adicionaria aqui o número de caracteres que a variável poderia receber. Mas como eu declarei somente char A, eu posso atribuir caracteres individuais a essa variável. Lembrando que colocado em aspas simples. Agora nós vamos a algumas operações. O C possui os seguintes operadores lógicos: menor, maior, diferente, e aqui esse duplo igual serve para você comparar duas variáveis. Nós vamos estudar mais na frente, né? Estrutura de condições seria if, else, switch case. Se eu colocasse no if, que seria uma condição se, por exemplo, se A for igual a B, eu deveria colocar se, caso if, A duplo igual B. Eu não poderia colocar o igual, somente o igual simples, né? Pois assim eu seria pensar que você queria atribuir um novo valor àquela variável, e com certeza não iria dar certo no seu programa. Aqui abaixo nós temos as operações matemáticas, que são as soma, subtração, divisão, multiplicação, que é o asterisco. E esse aqui que vocês poderiam pensar que fosse divisão, na verdade, e vocês acham que eu assassinei a matemática aqui, isso aqui é um operador chamado mod. Ele retorna o resto de uma divisão inteira. Aqui no caso eu realizei a operação 2 mod 2, e o resto dessa divisão é 0. A divisão normal vai dar 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. E se eu realizar a operação mod, né, o resto da divisão inteira, eu vou retornar 2. Se, por exemplo, eu armazenar a variável A é igual a 2 mod 2, a variável A receberia 0. E se eu, na mesma variável, colocasse A recebe 2 dividido por 2, receberia 1. Então, essa é um conceito, né, básico sobre o operador mod, muito utilizado nos seus programas. Aqui nós vamos conhecer um pouco sobre as estruturas de C. Nós temos estrutura de condições, que são a if else, realizamos testes simples com if else. Também temos a switch case, muito utilizado para fazer menu de programas. Nós vamos ver bem direitinho como é que funciona cada uma dessas estruturas. E nós temos aqui, né, as estruturas de repetições, que são a estrutura while, enquanto, a estrutura do while, faça, enquanto. A diferença é que a do while sempre será executado pelo menos uma vez, pois o teste só é feito no final do seu bloco de comandos. E a for, talvez uma estrutura das mais complicadas, que é a para, ela vai realizar loops dependendo de como você definiu, né? Nós vamos estudar mais em detalhes como funciona o while, do while, for, mais na frente. E um outro conceito bem importante e talvez um dos mais complicados para iniciante seria matrizes. C suporta matrizes unidimensionais, são os vetores, e também suporta matrizes multidimensionais. Aqui embaixo eu tenho uma representação de um vetor na linguagem C. O vetor A, ele possui 7 campos, 7 posições, e dentro dessas posições eu poderia armazenar valores diferentes, desde que seja do mesmo tipo. Se eu declarar essa variável A do tipo inteira,
eu declarar como vetor de 7 posições, na posição 1 eu posso declarar um valor inteiro, na posição 2 um valor diferente, ou igual, um valor qualquer, sendo ele inteiro. É assim, é muito interessante vetores que você veja, que você use, por exemplo, você quer calcular, tem um banco de dados com muitas informações e você poderia utilizar um vetor, então é uma matriz, e armazenar em cada posição um valor diferente. Lembrando que em C nós não começamos pela posição 1, e sim pela posição 0. Se você declarar um vetor como sendo de 5 posições, ele irá começar de 0 e irá terminar em 4, e assim totaliza 5 posições. Aqui embaixo nós temos uma matriz de 2 linhas por 7 colunas, 2 linhas, 7 colunas, e aqui eu já consigo armazenar mais valores do que em um vetor, né? Nós vamos ver como percorrer um vetor e armazenar valores a eles. Então isso aqui é só para dar uma esclarecida sobre o assunto, mas na frente nós vamos estudar sobre cada um desses assuntos bem detalhados. E nós temos também funções, né? Você suporta funções, e as funções servem para modularizar o programa. O que é isso? Se no seu programa, vamos supor que você realiza muitas somas no seu programa, você pode criar uma função, e quando você chamar essa função, você somente passa os dois valores que você quer somar, e essa função já retorna a soma. Isso economizaria que você use uma variável e uma linha de código, no caso, né, já economizaria uma linha de código. Você pode criar um código só e utilizar a função em várias partes do programa, só escrevendo o código uma vez. Então aqui nós temos uma função de soma. Não se preocupe muito em entender como é que funciona aqui, mas basicamente ele recebe dois valores inteiros, podemos ver int A e int B. A função receberá dois valores inteiros, e dentro da função eu declarei uma variável x, declarei que x é igual a mais b, ou seja, somei a com b, que foram os valores que a função recebeu. Aqui x está em maiúsculo, mas devem estar do mesmo modo, né? No caso eu teria que escrever x aqui em minúsculo. Se você passar para você desse jeito vai dar um erro. Mas o que é importante vocês entenderem é o código aqui, né? É a lógica, na verdade. E x recebe a soma de a com b. E o que é que acontece? A função retorna x através do comando return. E se, por exemplo, isso aqui não é válido em C, foi só para demonstrar que quando eu chamar a soma, passar 2 e 4, lembrando que vírgula aqui é para separar os dois valores, não o valor 2,4. Quando eu passar o valor 2 e 4, ele vai resultar em 6. Eu poderia ter uma variável e a variável recebia soma 2,4, ou seja, a soma receberia o retorno de x, que seria a soma, então a variável receberia 6 no caso, uma vez que eu passei 2 e 4. E dentro do meu programa, sempre que eu for querer somar dois programas, somar dois valores, e utilizar dessa função, eu tenho que escrever soma, parênteses 2,4, e assim vai ser realizado a soma. Então, bons estudos, espero que vocês tenham entendido algumas coisas, né, conceitos básicos. Não se preocupe se vocês não entenderem alguma coisa ainda, mas vocês vão entender mais na frente. E estude sempre, né, vocês podem utilizar meu e-mail se tiver alguma dúvida. E também tá lá, sempre comente no blog o que tá achando dessa videoaula. Então essa videoaula termina aqui, espero que vocês gostem do curso e até lá.